Isso aí, galera. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que sofre ou não pelo nosso Coringão. Estamos voltando aí aos dias normais sem hiatos de jogos, né? Tivemos um jogo aí de 3-0 num jogo amistoso entre Corinthians e Londrina, que infelizmente não foi aqui em Londrina por causa da Expo. Não tinha hotel. Eu até tentei falar com o Augusto, falar, Augusto, deixa os caras aqui em casa. Nós aloca ele, não tem problema nenhum. Os caras não quis, os caras queriam 5 estrelas. Aí não tinha mesmo, por causa da Expo não tinha hotel. Enfim, o jogo teve que ser lá em Cascavel, né? E por conta disso não teve como eu ir, porque Cascavel fica 4 horas de Londrina, 4 horas para ir, para voltar só para ver um jogo treino, impossível. Certo? Mas eu queria falar agora, porque esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira. Na segunda-feira, o Corinthians provavelmente já está viajando para o Uruguai para ter o seu primeiro jogo da Sul-Americana. E eu queria dar a minha opinião da Sul-Americana, para depois o nego não chegar aqui e falar que eu sou um hipócrita, tá? Então eu já quero deixar as coisas bem claras aqui, tá? Eu quero falar como eu vejo a Copa Sul-Americana, tá? Qual é a minha visão? Primeiro, a minha visão como torcedor do Corinthians. Como torcedor do Corinthians, eu vou torcer para o Corinthians, não importa a competição que ele esteja. Eu, como torcedor do Corinthians, já passei por Sul-Americana antes, já passei por Libertadores, já passei por Série B, certo? Então não é algo que a gente, vamos dizer, vai falar, nossa, é o corintiano de agora. Não, eu já passei por poucas e boas com esse Corinthians, inclusive no ano passado, né, que a gente acompanhou todo o Campeonato Brasileiro, quase caímos e tudo mais. Dito isso, dito que eu vou torcer para o Corinthians, não importa a competição que o Corinthians esteja, a Sul-Americana tem que ser tratada como ela deve ser tratada, que é um subcampeonato continental, tá? Alguns pontos para que eu fale sobre isso, mas o ponto principal é: o Corinthians quase caiu ano passado. A gente se livrou do rebaixamento na penúltima rodada e mesmo assim nos classificamos para a Sul-Americana. Quer dizer que a gente tem que tratar esse campeonato como lixo? Não. Quer dizer que a gente tem que tratar esse campeonato como um campeonato, um subcampeonato. O que isso quer dizer? O Corinthians vencendo, que eu não estou dizendo que vai vencer, talvez vença, talvez não vença, faz parte do jogo. O Corinthians vencendo a Sul-Americana, a gente tem que ficar feliz pelo fato de estarmos na Libertadores do ano que vem. Estar na Libertadores do ano que vem ainda nos dá acesso à Copa do Brasil do ano que vem, né? Já que o Corinthians não vai conseguir se classificar pelo Paulistão de novo. E estar na Libertadores do ano que vem é o único motivo de se comemorar um título da Sul-Americana. Ninguém vai chegar no rival. Ninguém vai chegar no... Nem o São Paulo faz isso. E o São Paulo é um dos times que já venceram a Sul-Americana. Vai chegar no rival e falar: nós temos mais Sul-Americana que você, chupa. Não. Não. Tá? Não existe isso. Ainda existe uma classificação, né, entre aspas, para ver o supercampeão do continente, né, a Recopa Sul-Americana, que é entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, geralmente o campeão da Libertadores que vence, porque a Sul-Americana é basicamente um campeonato de refugos da América do Sul. No Brasil, basicamente basta você não cair para se classificar para a Sul-Americana. Ainda mais que estamos nessa hegemonia gigantesca na Libertadores, que só time brasileiro ganha. Na última Libertadores, o Fluminense pegou o Boca. O Boca é 6 vezes campeão e o Boca não venceu o Fluminense. Um jogo, tudo bem, enfim. Não tô falando sobre isso. Inclusive, acho que o Fluminense mereceu bastante ganhar. Inclusive, como mereceu levar uns 4-0 ali do Manchester City na final do Mundial. Mas o que eu quero dizer é: não vamos tratar a Sul-Americana como um grande campeonato só porque o Corinthians está nela, certo? O desejo e a cobiça do Corinthians é sempre estar na Libertadores. Sempre. Por quê? Porque é o campeonato cuja grandeza se iguala à grandeza do Corinthians. Certo? Mas o Corinthians não vence Libertadores. O Corinthians tem uma Libertadores só. Verdade, a gente tem bastante azar nessa competição. A gente não tem tradição nessa competição, vai fazer o quê? Mas falar que a gente não deve estar, a gente deve estar todo ano. É assim que se vence Libertadores, inclusive. A Libertadores é vencida quando você disputa todos os anos. E não um ano sim, 4 anos não. Que era como o Corinthians fazia. O Corinthians, quando começou aí um pouquinho mais frequente para a Libertadores, no seu 3º ano seguido venceu. Né? Que a gente foi para a Libertadores de 2010, a gente foi para a Libertadores de 2011, apesar de ir para fase preliminar e ser eliminado, e em 2012 vencemos.
Em 2013 venceríamos se não fosse o Amarília, não fosse todo aquele complô, né? Mas a gente tem que dizer a verdade. A Sul-Americana basta para nos levar. Inclusive é o caminho mais fácil pra gente ir pra Libertadores do ano que vem. Certo? Dito isso, vou comemorar cada vitória, porque cada vitória é importante pro meu clube. Ponto final. Não veja isso como hipocrisia, veja isso como eu vejo as coisas como elas são. Já falei, não vou chegar em rival se a gente vencer a Sul-Americana e falar, haha, temos Sul-Americana, seus otários. Não. Nem existe isso, valeu? Nem existe isso. Sul-Americana é um campeonato pequeno. É um campeonato de refugos. Se ainda fosse aquela Sul-Americana que o quinto lugar ou quarto lugar vai pra Sul-Americana e tudo mais. Não, mas é a partir do oitavo hoje em dia. A partir do oitavo da Libertadores, a partir do quinto, sexto da Bolívia. É só ver o nível dos times que tá lá. Tá certo? Não é um nível alto. Tanto que quando a gente vê, se eu vejo o grupo do Corinthians na Libertadores, e eu penso que o Corinthians tem que passar invicto. Porque o Corinthians é o maior clube naquela porra. Ah, tem o Argentinos Júniors que é embaçado. O Argentinos Júniors é embaçado. Mas o Corinthians é o Corinthians. E eu não posso nivelar o Corinthians por baixo. Ainda mais agora que parece que estamos indo no caminho certo com o Mr. Antônio. Né? Agora a gente tem uma referência. E se tem um campeonato mais fácil da gente ganhar, cujo objetivo do ano que vem é ir para a Libertadores e a gente possa vencer, ótimo. Agora, se imaginar que a gente precisa poupar num jogo de Sul-Americana para que um jogo de Copa do Brasil que vai ser decisivo a gente chegar com força total, irmão, eu sou a favor de poupar. Porque a Copa do Brasil, além de pagar mais, o prêmio é o mesmo, né? De ir para Libertadores do outro ano. E além do prêmio ser o mesmo, é muito mais glamouroso, muito mais colocar no currículo que a gente ganhou a Copa do Brasil do que a Sul-Americana. E é um caminho bem mais difícil de se vencer do que a Sul-Americana. Apesar que a Sul-Americana, a partir da segunda fase, né, alguns times que foram eliminados da Libertadores acabam indo para a Sul-Americana, mas isso não quer dizer nada, certo? Muito melhor é você vencer. Olha, por exemplo, o título do São Paulo no passado. Os caras passou pela gente, passou pelo Palmeiras, ganhou do Flamengo no final. É muito mais gostoso de você vencer um título assim do que você ganhar um título ganhando de Racing do Uruguai, ganhando de... Entendeu? Nem sei se é o Racing do Uruguai, acho que é, mas enfim, Libertad, enfim, times, sabe, de escalão lá embaixo. E se o Corinthians começar a apresentar dificuldade contra esses times, apesar de estar jogando fora hoje não, amanhã, a gente precisa ligar um sinalzinho de alerta ali. O jogo contra o Londrina não foi lá aquelas coisas. A gente melhorou nos últimos minutos quando os caras estavam com a menos. É um jogo treino, não vale muita coisa, os caras não iam se esforçar pra caramba pra poder... Vai que eles se machucam, né? Mas independente disso, não foi lá. O Londrina é um time de Série C, tá? Caiu da Série B ano passado. Precisamos ligar um sinalzinho de alerta pra algumas coisas aí. Fora isso, o recado é esse. Sul-Americana não é título de grande expressão. Subcampeonato que pode dar uma vaga pra Libertadores ano que vem. E é isso que a gente tem que... E é isso que a gente tem que focar. Na vaga da Libertadores ano que vem. Valeu? Essa é a minha opinião. Queria saber o que você acha da Sul-Americana. Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. E vai, Corinthians.